boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Júlio Costa, somos do Ministério Luz Apostólica e toda semana, toda quarta-feira, nós estamos aqui com o estudo do Novo Testamento. É um prazer estarmos aqui com você, podermos falar a respeito desse tema tão importante. Até o final desse ano de 2021 nós vamos estar assim. E nós ingressamos aí no estudo de Atos dos Apóstolos. Nós estamos tratando a respeito dos Atos dos Apóstolos e vamos falar hoje, dar prosseguimento na introdução dos Atos dos Apóstolos, ok? Vamos estar falando aqui coisas importantes. Eu quero hoje entrar com vocês em 3 ou 4 tópicos, e que serão fundamentais. Além da introdução, mais 3 tópicos nós vamos estar ingressando para estar tratando com você, falando com você, te apresentando esse estudo maravilhoso do Novo Testamento, que é fundamental e elementar para nossas vidas. Então eu quero que você receba essa live que está entrando aí pela sua casa agora, que você se posicione junto com a sua família, pega a caderneta, pega a caneta de anotação para poder acompanhar os dados que nós vamos estar passando aqui. Outra coisa interessante e importante que você precisa saber é que você vai precisar estar printando. Se você tiver com seu smartphone, seu celular, você printa os dados, os textos bíblicos, tudo que você puder fazer para você ter as informações necessárias e nós podermos, ao final das contas, estar passando para você a mensagem devida, a mensagem adequada. Claro que a gente quer que tudo chegue com qualidade até você. Espero que a nossa imagem esteja chegando de boa aí na tua casa, que você esteja recebendo, nos ouvindo bem. Enfim, se prepara aí, porque você vai crescer no conhecimento. É necessário. Chega de crescer só na graça, o conhecimento é fundamental. Então, Atos dos Apóstolos é o livro que nós estamos estudando. Em termos de introdução do livro do Atos dos Apóstolos, nós queremos trazer aqui para vocês as seguintes informações. O título, esse título, é dado ao quinto e último dos livros históricos do Novo Testamento. Olha só, ele é o quinto livro do Novo Testamento e é o último livro histórico. Por que eu estou falando isso? Porque nós falamos de evangelhos sinóticos. Nós falamos de evangelhos sinóticos, nós falamos dos 3 evangelhos sinóticos e acabamos de estudar o evangelho de João, que é o 4º evangelho, que também são livros históricos, ok? Não é só o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, não. Então ele é o quinto livro histórico, o último dos livros históricos do Novo Testamento. No começo ele era chamado os Atos, simplesmente os Atos, ele era chamado assim. Depois ele passou a ser denominado o Evangelho do Espírito Santo, e depois o Evangelho da Ressurreição. Ele não contém propriamente nenhum relato, como dissemos na semana passada, de nenhum dos apóstolos, exceto de Pedro e Paulo, ok? João é mencionado apenas 3 vezes, pasme, apenas 3 vezes o Evangelho de João é mencionado. É super interessante essa informação, essas informações são super importantes para que você possa se posicionar. Você abre o livro de Atos e começa a ler, começa a esmiuçá-lo, tudo bem, vou pedir inspiração ao Espírito Santo, vou pedir para eu poder ter uma interpretação assim, assado e tal e coisa, beleza, mas você precisa conhecer questões que não são muitas vezes ensinadas nem em seminário. Os seminários passam batidos por essas informações e eu considero que seja elementar você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, bem como o Novo Testamento como um todo, a Bíblia como um todo, à luz da ciência, à luz da história também, que junto com os ensinamentos teológicos vão te impulsionar e vão te dar uma condição de poder crescer no conhecimento. Então é interessante você saber que o nome de João é mencionado apenas 3 vezes, 3 vezes apenas, e tudo o que está registrado de Tiago, filho de Zebedeu, é sua execução por Herodes, é só isso.
que é dado lá. Isso aqui está mencionado. É propriamente, portanto, tá? Não a história dos apóstolos que são apresentados aí nesse livro. Então é interessante você saber disso, é fundamental, tá? E esse título foi dado ao livro em uma data posterior, ok? Mas de Atos dos Apóstolos é que posteriormente denominaram como Atos dos Apóstolos. Porque até então não, os nomes que eu já disse aí, primeiro ele foi chamado de os Atos, tá? É simplesmente o livro dos Atos, depois o Evangelho do Espírito Santo e depois o Evangelho da Ressurreição, ok? Mais tarde é que ele foi chamado livro de Atos dos Apóstolos, ou mais corretamente, de alguns atos de determinados apóstolos, porque como eu disse, nem todos os atos dos apóstolos de uma forma ampla foram registrados no livro de Atos, que é chamado de Atos dos Apóstolos, ok? Então não está contido, não espere encontrar no livro de Atos dos Apóstolos os registros de todas as ações, atitudes por todos os apóstolos. Não, repito, só Pedro e Paulo, tá, tem uma menção mais específica dentro do livro de Atos dos Apóstolos. João é citado apenas 3 vezes, ok? Então guarda isso aí na sua mente. É interessante a gente conhecer e saber, dentro dessa introdução de Atos, informações a respeito do autor, porque há questionamentos diversos sobre quem é o autor, quem foi o autor. Alguns querem atribuir a Paulo, e tá uma série de discussões, de temáticas aí que são colocadas, e as pessoas às vezes se perdem dentro desse contexto, e não se informam direito. Eu quero, com base bíblica, inclusive vou apresentar uns textos aí para vocês, com base bíblica, falar com vocês a respeito do autor de Atos dos Apóstolos. É importante demais a gente mergulhar por esse viés. No que diz respeito à autoria, foi certamente o trabalho de Lucas, o médico. Essa é a informação e a atribuição mais condizente com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente busca conhecer. Tanto a teologia quanto a ciência estão pautadas na pessoa de Lucas, o médico amado, ok? A comprovação, a comparação disso, você vai em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, vamos colocando para você a referência, que você compara com Atos capítulo 1, versículo 1, ok? Esta é a tradição uniforme da antiguidade, embora o escritor em nenhum lugar faça menção de si mesmo pelo nome. Ele não faz menção do seu nome dentro do livro. Você não ouve falar em Lucas em momento algum. Eu, doutor Lucas, assim, tal. Ele não faz. Ele vai escrevendo os textos, ele vai narrando os fatos, ele vai contando os fatos históricos, ele fala de Pedro, ele fala de Paulo, mas ele não se menciona. Isso é muito interessante. E essa falta de menção que ele não se dá, o que traz à tona essas discussões a respeito de a quem vai ser atribuída a autoria, ok? Até porque nós precisamos entender, e eu tenho aprendido bastante, tem sido fundamental eu ter conhecimento a respeito dessas coisas, que nenhum dos livros do Novo Testamento tem uma atribuição específica, ou poucos livros do Novo Testamento são atribuídos a alguém de fato. A atribuição foi dada com o passar dos anos, sobre aspectos de análises como foi testemunho ocular, conviveu, estava ao lado de Jesus, ou de acordo com a forma da escrita, se é atribuída a alguém a autoria desse ou daquele texto. Por exemplo, eu quero dar um exemplo, claro que eu vou exemplificar. Paulo, dada a ele a atribuição, tem escrito no Novo Testamento uma quantidade X de epístolas atribuídas a ele. Se eu não me engano, são 13 epístolas, porém, somente 7 epístolas são atribuídas a ele, as outras não. Quer dizer, paira dúvidas, tal, ainda está em processo de levantamento, não atribuíram direto, ok? Mas a atribuição bíblica dentro do cano, dentro dos registros do Novo Testamento, são dadas a ele como autor de todas essas epístolas, e até a epístola de Hebreus, que é uma outra epístola que nós vamos estudar mais adiante. Muitos dão como atribuição a ele, outros dão como atribuição a Lucas. E a gente vai
vê essa coisa toda, outros dizem que é um autor desconhecido, tá? Mas de acordo com a escrita, de acordo com a forma de narrar, de acordo com a narrativa que se dá atribuição ao autor desse ou daquele livro. Deu para você entender? Então é interessante a gente saber disso, que ele não faz menção pelo nome dele. O estilo e o idioma do Evangelho de Lucas, tá? E dos Atos, e o uso das palavras e frases é que dão a Lucas, ok? Ao doutor Lucas, a atribuição do escrito de Atos. Ok? Então, é feita uma comparação, é feito um estudo, é feita uma análise, tudo isso é visto para poder atribuir a alguém a autoria desse ou daquele livro. Então, a atribuição da autoria do livro de Atos é dada a Lucas por conta disso. Ok? É feita essa comparação do evangelho que ele escreveu com o livro de Atos, e aí chegaram à conclusão que foi Lucas. Foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Ok? Por que eu digo isso também? Só para poder complementar essa fala. Porque naqueles tempos não haviam instrumentos suficientes para poder identificar a autoria desse ou daquele livro. Era assim, à medida que eram encontrados os rolos, papiros, tal, não tinha como se dar autoria se ele não fosse, inclusive, assinado, se não tivesse o nome do autor escrito. É o caso de Lucas, por exemplo. Ok? Por isso se dava essa atribuição. Nos dias de hoje, é fácil você reconhecer um autor. Por quê? Porque você tem a metodologia, você tem a bibliografia que ele usou, você tem os registros que são feitos nas diversas instituições que você conhece, e aí você consegue identificar a autoria desse ou daquele livro, desse ou daquele capítulo, tá? Mas naqueles tempos, isso não existia. Então a forma mais relevante que eles chegavam a um denominador comum para atribuir a autoria de um livro a alguém eram essas questões comparativas, ok? De forma de escrita, semelhanças, para poder se atribuir a alguém esse ou aquela autoria, ok? Então, se vê que tanto o Evangelho de Lucas como Atos, né, no uso das frases comuns, em ambos, reforçam a opinião de que o escritor aparece pela primeira vez na narrativa de Atos, capítulo 16, versículo 11. Dá uma lida lá, tem referência para você. Tá? E depois desaparece até o retorno de Paulo a Filipos. Tá? 2 anos depois, Paulo retorna a Filipos, quando ele e Paulo deixaram aquele lugar juntos. Atos, capítulo 20, versículo 6. Ok? Quem está junto com Paulo é ele próprio. Por isso ele teve essa competência, essa condição de escrever e falar a respeito das ações de Paulo. E os dois, daqui por diante, foram companheiros constantes até o fim das viagens de Paulo. Ok? Ele estava certamente com Paulo em Roma. Aí você pode ver e comparar em dois pontos específicos. Atos capítulo 28 e Colossenses capítulo 4, versículo 14. Esses 2 pontos específicos, você vai ler o capítulo 28 inteiro, pastor, que eu vou ler? Sim, lê o capítulo 28 para você poder atestar que ele estava junto com Paulo em Roma. Porque senão ele não escreveria com tanta veemência ou da forma como ele narrou, tá? A estadia de Paulo em Roma. E você confirma isso na Epístola aos Colossenses. Possivelmente Paulo escreveu nessas circunstâncias a Epístola aos Colossenses. Assim ele escreveu uma grande parte dessa história a partir da observação pessoal, ou seja, ele foi um observador pessoal das ações, dos atos de Paulo. Ok? O nome do livro talvez a gente pudesse chamar de Atos do Apóstolo Paulo, né? E um pouquinho de participação de Pedro e tal. Mas o nome que foi dado, guarda aí, Atos dos Apóstolos. Você já entendeu por que esse nome foi dado, ok? Assim, ele escreveu essa questão e teve essa observação pessoal. Para o que estava além da sua própria experiência, ele tinha a instrução de Paulo. Paulo instruía ele a respeito dos escritos que ele faria. Então é interessante saber disso, até porque, né, algumas das epístolas de Paulo foram escritas a igrejas, a pessoas, e possivelmente foi escrita por ele. Grande amigo de Paulo, companheiro de viagens, instruído, letrado, ele era médico, gente. Ei, pasmem.
Ele era médico, ele já tinha cursado, graduado como médico, tá? Doutor Lucas. Então ele tinha uma competência enorme para escrever, tá? Para escrever. E Paulo tinha um problema na vista, tinha um problema, alguns problemas que ele mesmo dizia que tinha um espinho na carne e tal. Não quero entrar nesse mérito. Vamos continuar aqui atentos à questão da autoria do livro de Atos, ok? Se, como é muito provável, tá? 2 Timóteo foi escrito durante a segunda prisão de Paulo em Roma. Paulo foi preso, irmão. Quem estava lá com ele? Doutor Lucas, ok? Lucas estava com ele como seu fiel companheiro até o último instante dele. Então você vai como referência 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, tá? E você pode atestar isso. De sua história posterior, nós não temos informações certas. Posterior a isso, nós não temos mais informações de Lucas. Tá? É claro que já deve ter gente debruçando, já deve ter gente lá analisando nos anais das universidades, né? Analisando essa questão a respeito da continuidade da vida do Dr. Lucas após ele ter sido um companheiro de Paulo até o fim. Qual foi o fim? A morte de Paulo. Então, ele deve ter estado e escreveu. A maioria dos escritos de Paulo foram assinados por Paulo, foram escritos por ele, narrados por Paulo e escritos por ele. Ele não é um autor, veja bem. O autor foi Paulo. A partir do momento que Paulo narra, Paulo é o autor. A partir do momento que Paulo assina, Paulo é o autor. E aí se identifica as questões de Paulo. Aquilo que Paulo deixou de assinar é o que está em questão lá nas epístolas que eu falei agora há pouco, ok? Deu para entender? Então nós identificamos o autor de Atos dos Apóstolos como sendo o Dr. Lucas em função disso. O reconhecimento, a identificação dele, a comparação entre o Evangelho de Lucas e os escritos de Atos dos Apóstolos, isso tudo é fundamental para nós atestarmos taxativamente que o autor de Atos dos Apóstolos foi o Dr. Lucas, o médico amado, ok? Estamos entendidos quanto em relação à autoria? Então, na introdução de Atos dos Apóstolos, nós vamos prosseguir falando um pouquinho sobre o propósito de Atos dos Apóstolos. Tá? É claro que tudo que se escreve, tudo que se registra, tá? Tem um propósito, tem uma finalidade. Isso é óbvio, até os nossos dias de hoje. Quando você vai fazer alguma coisa, você faz com um propósito devido. Você cria um projeto, desenvolve uma linha de projeto, vou fazer assim, 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 com um propósito de... Então, houve propósitos também para o escrito de Atos dos Apóstolos. Senão, Lucas não teria escrito, ok? Não ficaria registrado. A questão de ser um livro contido no Novo Testamento, se é canônico ou deixa de ser, se é balela, que depois a gente pode até voltar nesse estudo, é outro estudo, ok? Mas até aqui deu para entender. Vamos lá, os propósitos de Atos dos Apóstolos. Tá? O projeto para o Evangelho de Lucas era dar uma amostra do caráter e da obra de Cristo. A gente já viu isso lá, né, no estudo dos evangelhos, dos evangelhos sinóticos. O evangelho sinótico, o evangelho de Lucas é um dos evangelhos sinóticos, ok? E eles se baseiam, tendo como fonte, tá, os escritos de quê? O que é isso, pastor? Que? É denominado também de evangelho que, tá? Que é um escrito, ok? Com narrativa que traz informações importantes nos quais eles se basearam. Ei, veja só, todo escritor e todo autor se baseia em alguma coisa para poder trazer uma narrativa. Isso é histórico, isso é constante e já vem de longas datas. Ninguém sai escrevendo aos trancos e barrancos sem não ter uma base para escrever. As referências, elas existem. E os evangelhos sinóticos se basearam no evangelho que? É um outro estudo que depois, posteriormente, a gente vai estar falando aqui a respeito. Vamos trazer aqui para você esse estudo, para você conhecer melhor esse evangelho que, essa fonte, essa bibliografia, essa referência de base fundamental para os escritos dos evangelhos sinóticos, principalmente. Tá? Então vamos lá, continuando. Como em sua história, até ser levado dos seus discípulos para o céu. Então, a gente entende aí que o projeto de Lucas era esse.
tá? Mostrar o caráter de Jesus Cristo dentro da sua história até ser levado ao céu. E dos Atos como sua sequência para dar uma ilustração do poder e funcionamento do Evangelho quando pregado entre todas as nações. A intenção e o propósito do escrito de Lucas, de Atos, desse livro histórico, foi o de dar uma sequência àquilo que ele já havia escrito no Evangelho. Dar uma sequência. Primeiro ele quis mostrar o caráter, tá? E aí ele queria agora dar uma ilustração do poder e funcionamento, do Atos, tá? Como uma sequência, Quando o Evangelho, quando pregado entre todas as nações, começando em Jerusalém, por exemplo, as frases iniciais dos Atos são apenas uma expansão e uma explicação das palavras finais do Evangelho de Lucas. Deu para você entender? O autor é o mesmo. Não foi uma continuidade do Evangelho, mas foi uma complementação, digamos assim. Ele teve esse propósito. O principal propósito da escrita de Atos dos Apóstolos por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, foi agora esmiuçar tudo aquilo que ele narrou a respeito do caráter de Jesus Cristo. Deu para entender? Esse é o principal propósito, tá? As frases iniciais dos Atos dos Apóstolos são apenas expansão, como eu já disse, explanação das palavras finais do Evangelho. Neste livro, temos apenas uma continuação da história da igreja, depois da ascensão de Cristo. Veja só, ele escreveu sobre o caráter de Cristo até o dia que ele foi assunto ao céu, até o dia que Jesus deixou de existir fisicamente na terra. E aí ele tinha que escrever alguma coisa a respeito do como ficou, o que aconteceu, como rolou a situação, de que pé ficou depois que ele subiu. Acabou? Jesus transmitiu uma mensagem ao longo de anos. Deixou um grupo de discípulos que se tornaram apóstolos. Quem faria a narrativa dessas questões pós-ascensão de Jesus? Deu para entender? Lucas se preocupou com isso. E essa preocupação levou a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Esse foi o propósito. Um propósito fundamental, um propósito elementar, para que a gente entenda as razões pelas quais o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito. Lucas continua a história no mesmo espírito em que havia começado. É apenas um livro de origens, uma história da fundação de igrejas, os primeiros passos na formação da sociedade cristã, nos diferentes lugares visitados pelos apóstolos. Ele registra um ciclo de eventos representativos, porque ele não pode estar em todos os lugares, não, mas ele faz uma escrita representativa de toda a situação de fundamentação do cristianismo. Foi ali que tudo começou. Na semana passada nós relatamos e dissemos aí alguns capítulos, dentro dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, em qual capítulo os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez, reconhecidos pela primeira vez como cristãos. Você se lembra do estudo da semana passada? Nós falamos sobre isso. Eu quero repetir aqui para você, não todo, mas só isso. Quando foi, o que aconteceu quando eles foram chamados? Qual foi o capítulo que eles foram chamados? Pela primeira vez, eles receberam o nome de cristão. Foram chamados de cristão. É o capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Marca aí na tua Bíblia, vai lá, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, quando eles são chamados. Eu coloquei na semana passada, disponibilizei, e hoje eu estou repetindo aqui, falando o texto para você. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, primeira vez que os seguidores de Jesus Cristo são chamados de cristãos. Então, Lucas, ele como propósito também quis narrar essa situação, a fundamentação, pós-ascensão de Cristo, da continuidade daquela mensagem deixada por ele, daquele caráter de Jesus Cristo que foi
enumerado por ele no seu evangelho. Ele tinha que continuar, ele não podia parar ali, ele não podia se deter. Então esse foi um dos propósitos fundamentais e importantes para que ele escrevesse o livro de Atos dos Apóstolos. Ele registrou um ciclo de eventos representativos de toda essa situação. Deixou para nós o legado de estudarmos, fundamentarmos a nossa fé, buscarmos mais conhecimento, analisarmos, pesquisarmos a respeito para chegarmos a essa linha de entendimento, de compreensão dos propósitos pelos quais o livro de Atos dos Apóstolos, como é conhecido hoje, esse livro no Novo Testamento, foi escrito. Por quem foi escrito e qual o propósito que se teve. Tá? Então, ao longo da narrativa, nós vemos o poder sempre presente e controlador do Salvador sempre vivo. Ok? Ele opera tudo em todos, espalhando sua verdade entre os homens, pelo seu Espírito e pela instrumentalidade de seus apóstolos. Ok? Ele subiu ao céu, mas ele se faz presente nos seus instrumentos, que dali por diante passam a ser quem? Quem? Os seus apóstolos. Passam a ser instrumentos de Jesus e como instrumentos começam a operacionalizar todas as coisas, toda a situação que foi deixada, todo o ensinamento que foi deixado pelo próprio Cristo, passa a ser agora exercido pelos seus apóstolos. Eles passam a ter essa função, eles começam a fundar igrejas, a fundar espaços, pontos, lugares de pregação, ok? Não eram templos, vejam bem, não compare ao dia de hoje, dos megatemplos que são construídos por aí, nada disso, porque não foi essa a atribuição, essa mensagem que foi deixada para eles, tinham que continuar pregando. Mas é claro que eles precisavam de uma casa, de um lugar para poder estar. Houve um momento que eles foram tão perseguidos que eles ficaram em cavernas, ok? Mas a maior parte do tempo eles se reuniam em casas de famílias dos próprios apóstolos, ou de alguns seguidores. Eles escalavam aquele ponto como sendo um lugar de pregação, como sendo uma igreja. Um lugar para que eles pudessem dialogar, conversar, passar conhecimento, ensinar e daí por diante. Para concluirmos hoje, nós vamos falar sobre a datação, ou em que ano foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Pastor, talvez você me pergunte. Eu quero trazer para você aqui essa referência que eu considero fundamental, porque a data em que foi escrito Atos dos Apóstolos é importante demais nós termos em nossa mente e termos conhecimento para a gente confrontar com outros escritos, ok? Com outros escritos. Nós falamos a respeito dos sinóticos, das datas que eles foram escritos. Falamos sobre o Evangelho de João, o debate que se teve, as discussões que se tiveram, que se mantém ainda, a respeito de em que ocasião foi escrito o quarto Evangelho. E Atos dos Apóstolos também teve uma datação do seu escrito. E nós vamos compreender aqui, o tempo da escrita dessa história pode ser reunido a partir do fato de que a narrativa se estende até o final do segundo ano do primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Ok? Vamos repetir? O tempo da escrita dessa história pode ser reunido a partir do fato de que a narrativa se estende até o final do segundo ano do primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Paulo teve um primeiro encarceramento e a escrita desse livro se deu nessa ocasião. Muito bem. Não poderia, portanto, ter sido escrito antes de 61 ou 62 depois de Cristo. Não, ali no primeiro século, não poderia, ok? Nem depois do final de 63. Paulo foi provavelmente morto durante seu segundo encarceramento, cerca de 64, do ano 64 depois de Cristo, ou, como alguns pensam, ano 66 depois de Cristo. Isso aí é uma linha de raciocínio. Então nós ficamos aí entre esses anos, 64 a 66, como sendo o ano em que foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos, dentro do segundo encarceramento de Paulo em Roma. Ok? Deu para entender?
Então foi ali, já ultrapassando a metade do século I, se encaminhando para o século II, que começa lá no ano 100. Deu para entender? Essa é a datação mais precisa, mais específica, tá? De quando foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos, ok? Como introdução, eu acho que ficou legal, ficou bacana a gente estar aqui hoje trazendo essas informações e esse conhecimento a você. Espero que você tenha gostado, ok? Na próxima quarta-feira eu te convido a estar aqui conosco, quando nós vamos estar falando sobre o conteúdo, tá, de Atos dos Apóstolos. Nós falamos na semana passada, na introdução, no início, na abertura, né, do estudo do livro de Atos dos Apóstolos, que ele se divide em 3 situações: Atos de 1 a 12, Atos de 13 a 21 e Atos de 21 a 28. Nós vamos estar trazendo isso na próxima semana para você mais esmiuçado, com mais detalhes, ok? Para que você possa compreender com as referências devidas, para que você tenha uma melhor compreensão sobre o conteúdo desse livro histórico, desse quinto livro histórico, quinto e último livro histórico do Novo Testamento. Daí para frente não tem mais história, são outras coisas, são outros escritos, são outros autores, é uma outra situação, mas até aí foram 5 livros contando a história do início, do princípio de tudo, da instituição do cristianismo a partir da vida, né, e do desdobramento da vida e da missão cumprida por Jesus Cristo aqui na Terra, ok? Deu para você entender? Vamos lá! Quero passar para vocês informações interessantes, tá? Precisamos que vocês nos sigam nas nossas páginas do Instagram. Nós estamos aqui passando para você essa live aqui pelo Facebook e pelo Instagram simultaneamente. Você precisa nos seguir lá, tá aí para você, plinta na sua tela aí, tá? Vai lá e siga-nos, por favor, siga-nos, curta, tá? E nos siga lá, comente, faça algum comentário, fica à vontade, tá? A seu critério, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós também temos um canal no YouTube, essa live fica salva lá no YouTube, tá? Muito importante. E fica salva também no IGTV, olha essa coisa linda, né? Mas está lá no YouTube, salva para você poder acessar. Eu convido você a se inscrever no canal da igreja. Está aí o canal da igreja, a Igreja Evangélica do Ministério Luz Apostólica, é o nosso canal. Por favor, acessa lá e se inscreva. Nós estamos precisando crescer no número de inscritos. Entra com a gente nessa campanha, vai! Divulga, compartilha, manda para os seus amigos, manda no seu grupo lá do WhatsApp. Vamos ampliar isso aí para que a gente tenha mais pessoas nos acompanhando nesses estudos do Novo Testamento até o final do ano. Ei, você vai conhecer muita coisa aí, tem muita coisa a ser aprendida até nós chegarmos ao Apocalipse, ok? Então, ajuda a gente aí, não fica só para você o conhecimento não, tá? Divulga, nos ajuda, compartilha para que mais pessoas, assim como você, possa nos acompanhar, ok? Nós temos aqui na nossa igreja os nossos cultos dominicais, culto de louvor dominical, todo domingo às 19 horas. Você nos acompanha também a partir das 19h20, através da live, com a mensagem da palavra de Deus, da pregação, tá? Desse que vos fala, e você pode estar conosco. Então, domingo, nós temos esse culto que é muito importante. Nós passamos para você também o endereço da nossa igreja. Você recebe o endereço, printa aí na sua telinha aí, o endereço da nossa igreja. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, claro, pelo Instagram, você, por favor, entre em contato conosco pelo WhatsApp, tá? Nós temos também o nosso WhatsApp, tá? E aí a gente pode te passar todas essas informações via WhatsApp, por favor, anota aí, 21 994 54 34 14, ok? 21 994 54 34 14. Para você no Facebook está aparecendo. Para você do Instagram, anota aí esse número e nos adiciona aí no WhatsApp, pode nos chamar. Você às vezes precisa de uma oração. Nós temos recebido alguns pedidos de oração via WhatsApp. Nós temos orado por pessoas e queremos orar por você também, pela sua família, pelas suas causas. Fica à vontade, tá? Pastor, eu gosto muito de profecia e revelação. A gente ora, profetiza e revela, tá? Além de ensinar. Fica à vontade para poder nos acessar. Vem com a gente, nos chama no Zap, que a gente vai estar à sua disposição. Fique à vontade, tá? Nós estamos abertos a termos você nos nossos contatos, no nosso relacionamento. Vai ser um prazer ter você se contactando conosco, ok? Muito bem, quero contribuir, pastor.
Meu interesse é contribuir, tá? Eu gosto de contribuir, gosto de ofertar e tal. Como é que eu faço para ofertar para essa obra continuar na sua igreja, esse estudo, né? Todo esse mecanismo que o senhor usa aí e tal, na sua igreja, para a sua igreja continuar viva, ativa na propagação do Evangelho. Você pode aí acionar a nossa chave Pix. Está aparecendo aí para você, nossa chave Pix, você pode, através da chave Pix, fazer transferência aí para a nossa conta, e a gente vai estar usando ele estritamente na obra de Deus, como sempre o fizemos. Faça isso, acesse a nossa chave Pix e faça a transferência, não tem hora, não tem momento. Quero fazer isso de madrugada, vai, faz. Final de semana, vai, faz, sem problema nenhum. Não tem tempo ruim. E outra coisa, é grátis. Você não tem despesa, você não paga taxa. Passa lá a sua contribuição, nós vamos receber com grado. Em nome de Deus, faça com amor. Nós não estabelecemos nem estipulamos valor, nada disso. Faça com amor, com carinho, pela obra de Deus. Ok? Quero falar com vocês também a respeito dos nossos livros. Nós estamos com um livro aí que foi publicado, já teve seu lançamento, tanto o virtual quanto o físico, e você pode adquirir. Acesse aí esse link que nós estamos colocando aí na sua tela, para você poder adquirir pela Amazon o e-book, mas você pode também falar conosco através do WhatsApp, para a gente poder te falar como é que é feita a venda do Pix, tá? Através do Pix, através do livro fixo, na verdade, tá ok? Então, entre em contato conosco, nós estaremos muito felizes com você. Adquira um livro nosso, nós vamos ter outros livros saindo aí, tá? Para sair uma nova publicação de um livro que nós escrevemos um capítulo. O nome do livro é Judaísmo e Cristianismo, tá? Judaísmos e Cristianismo, muito importante. O livro anterior que nós falamos está tratando das questões de intolerância religiosa, na sociedade do Brasil, enfim, é muito bacana, muito bom. Vai lá, faça isso. Em breve nós estaremos fazendo outros lançamentos, vamos divulgar por aqui. Muito bem, estamos chegando ao final dessa atividade, desse estudo. Como em todas as ocasiões nós aproveitamos, oramos por você, oramos pela sua família, e eu te convido a tomar uma posição de reverência diante de Deus e receba essa palavra de oração em nome de Jesus. Em seguida nós estaremos finalizando esse estudo para a glória do nome do Senhor. Receba aí essa palavra de oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em teu nome, eu quero entrar agora diante do Santo dos Santos. Obrigado, Senhor, por ter me dado essa possibilidade, porque foi através do sacrifício de Cristo que nós relembramos veementemente na última semana que nós tivemos essa possibilidade de entrar no Santo dos Santos e invocar o teu nome em favor de muitas famílias, em favor de muitas vidas. Eu quero, Senhor, invocar o teu nome em favor dessas famílias que estão conosco nessa live. Todas as pessoas que estão nos assistindo, estão manifestando a sua fé agora. Entra com providência na vida delas. Eu não sei do que elas precisam, mas tu sabes. Providencia sobre a vida delas. Cura as suas enfermidades. Abra portas para quem precisa de portas abertas. Faça uma obra poderosa, Senhor, conforme está escrito na tua palavra. Os registros da sua palavra nos afirmam que o Senhor pode operar grandes coisas na vida de todo aquele que crê. E essas pessoas que estão nos acompanhando é porque elas creem, Senhor. E nós evocamos o teu nome agora e te pedimos em nome de Jesus que entre com providência na vida dessas pessoas. Permaneça entre nós, permaneça conosco, nos dando sabedoria e conhecimento para ministrar a sua palavra. Muito obrigado, Deus, por esses ensinamentos que temos recebido. Continua conosco, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar para estar domingo conosco, nosso culto dominical. Mas antes de encerrar, eu quero falar com você, por favor. Diante da grande pandemia que ainda está aí assolando a toda a humanidade, principalmente o nosso Brasil, o nosso aconselhamento: lave as mãos. Tem gente, pô, pastor, só vou lavar a mão? Não, toma banho. Mas excepcionalmente tu lave as suas mãos, passe álcool em gel, por favor, que é muito importante. Se for sair de casa, por gentileza, use a máscara, ok? Coloca a máscara. Vai sair de casa, coloca a sua máscara, evite aglomeração, ok? Mas de preferência, fique em casa, ok? Esse é o nosso conselho para você, para a gente poder exterminar
são contados. Depende de nós, depende das nossas ações, das nossas atitudes. Fique com Deus, um abraço, até a próxima, em nome de Jesus.